Mais um vídeo sobre autocrítica, autoavaliação e mudança de atitude, ainda sobre autocrítica, só que agora como autocrítica como cidadão. Por que cidadão? Porque eu faço parte de uma sociedade maior, muito maior do que a minha escola, muito maior do que só a minha família, tá? Mesma situação aqui vai ser aquela que eu falei nos outros dois vídeos. Primeiro ponto importante para termos: qual a nossa finalidade, sabe? Qual o nosso objetivo que nós almejamos para a nossa sociedade. Ah, mas isso é muito utópico, é muito idealista. Então, mas e precisa ser, porque nós precisamos de um parâmetro do ideal, não para realizar esse ideal. E aí é importante nós termos isso bem claro na nossa mente para não ter muita frustração, mas para sabermos mais ou menos aonde queremos chegar. E, para isso, termos também parâmetros para pensarmos nas nossas atitudes, na nossa postura, nos nossos posicionamentos e tudo mais. Isso é muito importante dentro da situação na qual vivemos. Por quê? Porque há pensamentos de extrema direita aí que está se espalhando pela internet. Há pensamentos negacionistas da ciência que está se espalhando pela internet, que também é extremamente perigoso. Estamos tendo o retorno, por exemplo, de doenças por conta de movimentos anti-vacina. Doenças que tinham sido erradicadas ou estavam sob controle, melhor falando, estavam sob controle graças à vacinação. Então, tudo isso, qual a nossa postura em relação a isso? Eu preciso me posicionar nas redes sociais. Para. Não é só a rede social que faz a sociedade. As redes sociais são um aspecto muito importante atualmente, porém não é o único. Nós temos outras relações mais próximas na qual nós podemos já estar trazendo essas questões. Tá? Então, portanto, ter uma ideia de qual é o tipo de sociedade ao qual almejamos, né? O que nós queremos alcançar como sociedade, nos auxilia também a ter parâmetros, portanto, para a nossa autocrítica, da nossa postura como cidadão. Da nossa postura, por exemplo, quando vemos um ato de violência. Qual é a nossa postura? Qual é a nossa ação dentro daquele ato de violência que está sendo público? Público pelo fato de que você está vendo, né? Você está presenciando, testemunhando. Mas não dá para denunciar tudo porque você pode colocar sua vida em risco. Sim, isso é fato. Tá? Então nós precisamos refletir a melhor forma de atuar em cada situação, em cada contexto. Porém, a autocrítica tem que estar presente nisso para ver se nós não estamos arranjando desculpas na nossa mente para ser omissos, que daí seria complicado. Ok? Então a ideia, como cidadão, autocrítica, ela tem uma importância como cidadão, para nós como cidadão, justamente para nós conseguirmos nos melhorar como atores, como participantes dessas relações, das relações sociais que formam, que constroem a nossa sociedade. Vou dar um exemplo aqui a partir de estudos, tá? Não um exemplo pessoal dessa vez. Eu tenho estudado um tanto a pedagogia social da Noruega, da Escandinávia, né? Da Noruega, Suécia, Finlândia, etc. Porque eu quero entender como eles resolveram problemas sociais da maneira que eles resolveram. Porque eles conseguiram ganhar muito dinheiro, é por isso. Não, não é. Porque se você pode ter muito dinheiro e não saber como utilizar, sabe? O país pode ser muito rico, só que com uma distribuição de renda muito ruim, com uma educação muito capenga que não consegue dar conta, sabe? Então, não é bem assim, não é só isso. E eles também perceberam que não é só isso. Na maioria dos artigos que eu vi, foi uma atuação que não foi só da educação. Foi da educação, foi da economia, foi da assistência social, foi da academia, né? Nas pesquisas. Eles convergiram diversos esforços em diversas áreas para resolver o problema. Então, isso é um ponto que nós precisamos refletir um pouco a respeito. Né?
Porque é muita coisa. A educação vai mudar o mundo. A arte vai mudar. Não, não vai. Porque o mundo é complexo. Se o problema é complexo, nós precisamos de atuações, de resoluções complexas para o problema. Né? Então, a autocrítica, ela vem com essa perspectiva também. Queremos mudar a sociedade. Ok, como eu faço? Como indivíduo. Como eu faço como indivíduo? Até onde o meu fazer alcança. Porque isso é importante também. Senão nós vamos achar, porque só basta a pessoa querer. Não. Porém, a pessoa querer e a pessoa fazer faz parte dessas relações, dessa estrutura relacional. O que é importante também, portanto, né? É repensar nas minhas atitudes, repensar nas minhas crenças, repensar naquilo que eu acredito, como eu atuo nas minhas atividades, é importante por conta disso, tá? Para conseguirmos, com essas diversidades de entendimento, com essas buscas por resolver um problema comum, né? Nós trazemos todas essas discussões, todas essas formas de pensar para tentar construir uma maneira mais efetiva e que auxilie todos a melhorar a situação de vida, diminuir a miséria, etc. Ah, mas e se a pessoa não quer? Se ela acha que a miséria tem que existir mesmo? Então, daí já não está lutando pelo mesmo objetivo. Nesse caso, no caso de diminuição da miséria, não é o mesmo objetivo. Tá? Porém, se ambos, os três, os quatro lados, todos os lados envolvidos, né, quiserem resolver esse problema, mas têm propostas diferentes para a resolução desse problema, aí tem como ser trabalhado de uma melhor forma. Ah, mas então quer dizer que quem não quer resolver o problema não tem como participar disso? Claro que tem, porque o próprio não querer resolver o problema argumentado nos ajuda a pensar justamente quais são os pontos de obstáculo para a resolução daquele problema que vamos encontrar. Só um adendo aqui, eu tenho uma aluna lá na escola que ela é, assim, nos damos super bem, viu? Antes de tudo, é gente boa, não é o problema, mas ela é carniça, né? Ela é encrenca, né? Ela quer mostrar que isso daí não dá certo, e aí também se posiciona de uma maneira que é uma pessoa não quer mudar. Aí você vai, obviamente, dá para ir conversando, dá para ir negociando, né? Mas ainda assim, é legal que ela traz um confronto que ajuda a pensar como resolver esse problema, que é mais complexo, que é uma pessoa, por exemplo, que gosta de ver o circo pegar fogo. Como resolve isso? Ela gosta, sente prazer de ver brigas e etc. Então ela causa. Como? Se ela não tiver desejo de mudar, como resolver isso? Como resolver isso dentro da escola, de uma maneira, novamente, que leve em consideração toda aquela estrutura de disciplina e papapá que eu falei anteriormente. Bem interessante. Então não é de todo mal. É interessante quando tem esses confrontos com o divergente, não é mesmo? Mas questão do divergente eu acho que eu vou falar ainda bem no futuro, ok? Então, por enquanto, a questão da autocrítica como cidadão, ela tem, então, essas mesmas questões. Primeiro, entender a finalidade, qual é o nosso ideal de sociedade que gostaríamos de estar vivendo e o que eu preciso fazer como indivíduo, o que eu preciso fazer como indivíduo e até onde eu consigo chegar como indivíduo, para eu ir melhorando as minhas ações, abandonando as ações que não valem a pena, que não fazem sentido e que não estão de acordo, adotando novas que estão mais de acordo, cultivando aquelas que eu já possuo e que estão de acordo e diminuindo aquelas que eu ainda não consigo abandonar, porque elas estão muito intensas ainda, muito presentes na minha vida. E assim, vou tentando melhorar a minha participação social na transformação social. É isso. Valeu!